Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV na Estante o 27º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura, das linguagens. No dia 13 de fevereiro de 1977, 44 anos, partia Carolina Maria de Jesus, poetisa mineira, autora do fenômeno literário Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi traduzido para 14 idiomas, mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Negra, favelada, catadora de papel, semi-analfabeta. Mas Carolina de Jesus é uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Escreveu mais de 10 livros e é estudada e homenageada em diversos países. Ela é a poetisa da semana. Negro tem todos os defeitos, sofre sempre humilhação. Se reclamam o seu direito, nunca o negro tem razão. O negro não tem defeito, tem qualidade e valor. O Judas não era preto e vendeu Nosso Senhor. Tua existência é um estertor. Teu sofrimento é profundo por causa de sua cor. És infeliz neste mundo. Sufocam os nossos clamores quando somos perseguidos. Só nosso Senhor Jesus, só nosso Jesus, nosso Senhor, é quem ouve os nossos gemidos. Jesus, nosso Senhor, não implantou a desigualdade, não condenou o homem de cor, não lhe baniu da comunidade. Evoé, Carolina. O mote do episódio de hoje é 2 dedos de prosa, cantigas e causos. Hoje é o dia da exaltação do reizado, da folia do divino e das festas dos santos populares, das festas juninas, dos festejos de São João, das quadrilhas, das fogueiras, das cantadeiras, do saci pererê, da mula sem cabeça. Cabeça? Sim, do nosso cabeça de cuia, da mula e do cavalo piancó, da não se pode, do bumba meu boi, bumba boi, dos causos, das lendas, da mitologia popular, da narrativa pela oralidade do povo, o falante da língua, dos dialetos, as diversidades de linguagens verbais, corporais, musicais, das cores e movimentos, das cantigas, da alegria de um povo que não cansa de cantar, de dançar, de ser alegre, de ser feliz. Uma forma de resistência contra a aculturação, a exploração, a dominação, o esquecimento. Nosso protagonista de hoje vem de Piripiri, Piauí, terra de grandes gênios da criação musical e artística. Nasceu no calor da fogueira de São João, santo festeiro, em uma família de amantes de música. Estudou na França, trabalhou em Barcelona, Portugal, Romênia, Hungria, fez vários cursos de regência de coral, Paraná, Distrito Federal, Paraíba, Ceará, fundou e regeu vários corais e foi educador musical da Secretaria de Educação. Formado em música pela Universidade Federal do Piauí, especialista em História da Arte e da Arquitetura,
mestre em antropologia. É compositor, professor de música do IFP e escritor. Pesquisador da cultura popular, não só piauiense, mas da humanidade. Membro do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, criador e capitão-mor do grupo musical A Banda Valor de Pi. Ele canta, ele dança, ele cria, ele inventa, tenta não deixar esta riqueza cultural sucumbir aos enlatados do colonizador. Mas se tudo isso ainda é pouco, o que é mais interessante e mais me vale é que ele é meu amigo. Eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista, Antônio Wagner Ribeiro Lima. Eu acho que deu certo aqui. Tá me vendo? A luz de velas. Ai, rapaz, Luz de velas, tá vendo? eu acho que tá bem característico dos Tá bem? interior. É interior mesmo. Ok, tudo tranquilo? Tá ótimo. Mas, rapaz, que coisa. Ó, aqui tá bonito pra chover, né? E você sabe que quando tá bonito pra chover, às vezes a luz quer ir embora, sei lá, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Isso, A gente é brasileiro, não desiste, não. de jeito nenhum. Rapaz, com o Vavá também foi uma confusão. A internet Você caiu, falou. deu confusão, quebrou a corda do violão. Foi uma zorra, mas foi bom demais. Cantamos e conversamos muito. Tá Maravilha. bom? Vamos lá, tem problema não, vamos nós. Todo mundo está esperando, está todo mundo entendendo. Né? Vamos aqui retomar nosso papo. Pode mandar brasa. Muito bem. Beleza. Pronto. Olha, tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, ó. Rapaz. Meu irmão, a nossa bem-vinda ao Conversar. Essas coisas são dos avessos, os avessos querendo botar gosto ruim no nosso amor. Consegue Irmão, não. Nós vamos ver o que é o seguinte. Para você, por que cultura popular? Então, a cultura popular, Nilson, é porque ela tem uma representatividade maior, né, daquilo que a gente entende por vivência do povo, né? E eu não consigo tirar da cultura essa característica de convivência, né, entre as pessoas. Ou seja, sem gente convivendo, não tem cultura. Então, assim, a cultura, ela tem, para mim, esse conceito, ele vai por aí. Ela tem que ter uma publicidade, ou seja, ela tem que ser conhecida, e não sou eu quem diz o que é cultura, é a comunidade quem se vê ali, né? É igual a história do artista ou do poeta, né? Eu acho muito perigoso alguém dizer que quer ser poeta, né? Ou então, eu sou poeta. Poeta é quem diz, né, que alguém é poeta, né? Eu acho interessante. Então, cultura também popular, para mim, é porque parece que tem um caráter de maior aprovação, aceitabilidade, representatividade com a comunidade. Agadobal, nosso poeta Agadobal, esse é poeta, nosso Sim. poeta Agadobal, em seu poema Requiem, ele nos diz assim: nesses verões jaz o homem sobre a terra, e a dura terra sobre os pés lhe pesa, e na pele curtida em vivo arde-lhe o sol destes outubros. Arde o ar deste campo maior, desta longura, onde em tanguidos bois pastam a poeira. E se tem alguma alma, não lhe arde o desespero de ser dono de nada. Tão seco é o homem nestes verões,
e tão curtida é a vida, tão revestida ao pó nesta paisagem, neste campo de cinza onde se plantam em meio às obras de arte do Denox, o homem e os outros bichos esquecidos. Para mim, é um dos mais duros poemas da língua portuguesa, nordestinos, piauienses, de H. Dobal. Exatamente. E de sobriedade... Eu pergunto a você o seguinte: um povo esquecido, abandonado ao Deus dará, que passa fome, sem educação, sem acesso ao mínimo de cidadania, ri de quê? Canta por quê? Dança por quê? Então, a expressão, né, popular, ela vai de acordo com o que se vive, né? Então, assim, o cantar, ele não é, digamos assim, um querer simplesmente, é uma necessidade, né? Então, canta-se pela expressão, seja de tristeza, de alegria, mas, assim, essa necessidade de estar vivo, né? Eu lembro demais daquela história do... Perguntaram para o índio por que ele se pinta, né? Por que vocês se pintam? E aí ele disse, porque nós estamos vivos, né? Então, assim, é interessante, é uma necessidade mesmo, né? Uma necessidade de expressão, de estar vivo, de comemorar, mesmo que seja uma coisa difícil, né? Então, assim, esses sertões aí, cantados por Dobal, essas poeiras, né, que o gado pasta, isso aí é muito forte, né, para quem conhece o que é um campo maior da vida, né, para quem conhece o que é uma capoeira, o que é a agrura, né, da lata d'água, das pessoas que viveram alguma consequência de seca, né, e isso vai ficando na alma. Eu acho que não acaba não sendo só tristeza, mas assim acaba sendo pequenas vitórias ou micro-amores, né, que o próprio Dobal diz depois no poema Cantiga de Viver, que eu acho fantástico, né, quando ele fala sobre os micro-amores que inutilizam a vitória da morte, ou seja, inutilizar a vitória da morte é o que nos cabe, né, apesar de tantas coisas ruins, mas essa inutilização de uma vitória certa, não existe algo mais chato do que uma vitória certa. Se a gente for para o lado da escritura sagrada, lá tem um verso, né? Eu chamo de verso, na verdade, chamamos de versículo, né? Lá de Romanos, que ele fala sobre, em latim seria spe gaudentes, né? Alegres na esperança, ou seja, o mínimo de esperança traz alegria. Eu acho fantástica a capacidade do povo, sobretudo nordestino, de tirar a esperança dessas pequenas coisas, e aí vem a alegria, né? Na poesia popular, nós temos o poeta Pinto de Monteiro, né, que dizia assim: poeta, primeiro sem segundo, é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Então, essa magia, ela está dentro desses micro-amores que o Dobal fala e que nós entendemos que é a astúcia do pobre, o verso do poeta está aí, né? Não é na abundância, assim, no que está sobrando, é no que está faltando mesmo, né? Então, assim, a criação, ela é também uma necessidade. Wagner, como estudioso, pesquisador da cultura popular, não só do Nordeste, do Brasil, qual foi a sua maior descoberta, constatação dentro desse universo de cultura popular? Olha, novamente, a capacidade do povo mais simples de se virar, né, nessas criações. Então, assim, Mário de Andrade, ele ajudou muito a gente a entender isso, né? Mário de Andrade foi um cara pesquisador, né, um grande brasileiro preocupado com a cultura e com a educação, mas ele não andou muito, ele era muito de gabinete, né, de estudar lendo nos livros, coisa que eu já sou meio contrário, eu sou muito extensionista, então eu ando. E Mário de Andrade, a viagem que ele fez com Vila Lobos, né, foi sobre o Rio São Francisco e foi para a Amazônia também. Ou seja, ele fez duas viagens, uma no Nordeste, que é essa onde ele colheu muita coisa, sobre as lavadeiras nos rios, sobre os cantadores de reis, sobre os tambores de divino,
essas batucadas afro-brasileiras, né, da nossa cultura nordestina. Então, Mário de Andrade, ele diz uma frase interessante, ele diz que não sabe o que é essa arte popular, às vezes tão tosca, tão simples, né, não sabe o que ela tem que o encanta mais do que a arte erudita, né, assim, do que... E eu acho isso interessante, quer dizer, a gente... ninguém vai aqui comparar a arte popular e erudita, não é isso. Mas, assim, há um encanto nessa arte popular por causa do ser humano que tem ali, entendeu? Então, eu vou por aí. Eu respeito demais qualquer tipo de arte, né? Sobretudo da história da arte, a história mundial, coisas grandiosas que estão nos grandes museus, mas a arte popular, desse caboclo que diz sabedoria, né? Na história que vem de Revestréis, que vem meio que truncada, né? Eu acho que isso é o que encanta, entendeu? Então, assim, tem um senhor aqui no Piauí que está vivão, né? Graças a Deus, quase 100 anos, seu Manuel Quintiliano, lá nas extremas do Campo Maior. E quando eu o conheci, eu passei uma noite todinha conversando com ele e gravando com um gravadorzinho de fita cassete, porque era muito interessante o que ele dizia. E ele me disse assim, meu filho, o homem tem que ser ou bem lido ou bem corrido. Aí, olha só, ou você anda muito, né, para ver, ou você lê muito. Como eu, infelizmente, não sou muito de leitura, né, eu só leio o que realmente, assim, me atrai e tal. Aí, andando é que a gente vê. Então, eu acho que a arte popular, por esse movimento de andança, né, essa ciranda, né, que é circular, que não é hierárquica, né, que não tem um peso de dono, mas que inclui, eu acho interessante a inclusão, né? Quando você vê uma cantiga de reis no interior, que os caretas estão puxando ali a reza ou o canto, mas todo mundo pode responder, todo mundo pode participar. Essa interação, às vezes, ela não acontece na arte quando você coloca o artista destacado num palco, né? No pedestal. Então, assim, me encanta na arte popular exatamente a capacidade de inclusão, que eu acho que é uma palavra muito cara para o nosso país, que tem sofrido aí, enfim, muita exclusão, né, e perdas mesmo até de conquistas. Então, inclusão seria uma coisa muito importante. E diz uma coisa, já que você falou aí questão de uma cultura, de um conhecimento, digamos, clássico, né, erudito, digamos assim, diz-se que muito do que se tem hoje como cultura popular, como as quadrilhas, como o reizado, como outras tantas, é que muito disso veio da Europa, veio da França, veio de Portugal e por aí a tanto. Eu te perguntaria, o que realmente é cultura popular no Brasil? Nascido, criado aqui. Então, em cultura, a gente evita falar de Gênese, né? Assim, do pai, né? Porque não tem muito sentido. Exatamente, você bem falou, o próprio reizado, que é uma manifestação que eu tenho observado bastante, ela vem dessa tradição europeia. Agora, o que a gente fez com ele é o que vai ser interessante, não é? Então, assim, o reizado, ele vem de uma tradição de celebrar aí o nascimento de Cristo, a ideia dos reis magos, esse enredo teatral interessantíssimo, mas quando ele chega nas garras do povo mesmo, ele vai ganhando contornos maravilhosos, né? A ponto da gente ter uma figura chamada Piaba, que é uma figura bem nossa aqui na beira do rio do Poti, né? E a Piaba, ela é um personagem que dança meio que psicodélica, ela tem uma cor prateada, né, muito brilho, que lembra a piaba nossa quando é pescada no rio, que há o sol forte que nós temos aqui, né, esse sol do Equador, ela fica prateando, né? Então, assim, essas viagens do que a gente faz com o que nos trouxeram é o que vai importar. Então, o boi, o Bumba Meu Boi, que a gente fala tanto desse boi que passa pelo Piauí, se a gente for atrás da origem, o boi vem lá do Egito, né? O boi vem lá de civilizações bem antigas. Essa não é a questão é quem cuida, a questão é se apropriar desse boi, e igual um filho, né? O importante é quem cuida, né? É quem dá amor, não é quem gera, né? Já que você falou de boi, temos muito
esse apego que o boi é do Piauí, aquela música que diz que o boi morreu, vou mandar buscar outro do Piauí. Então, esse boi seria nosso. Mas nós observamos que aqui do Maranhão, aqui ao lado, eles têm uma festa para o boi, eles comemoram, né, essa festa do boi com muito mais força, entusiasmo do que nós. E nós temos lá, né, no Amazonas, esse boi ganhou um ginásio só para ele. Nós perdemos o boi? O boi não era nosso. O boi não era nosso. Não, é que tá, né? Assim, eu penso igual a história do sertão de Guimarães Rosa, né? Que pensa o infinito. Para mim, o boi tem que andar. É que nem cantou Gilvan Santos, né? Que canta, né? O grande Gilvan Santos piauiense. Ele tem um boi chamado De Norte a Sul, que ele diz exatamente assim. Eu não sei se o som chega bem aí, mas ele diz assim: meu boi é do Piauí, é de Parintins, é do Maranhão. Meu boi é do Tocantins, é do Norte, é do Sul, é de quem tem coração. Ou seja, o boi é de todos nós. O boi é de todos nós. O boi é do Tocantins, entendeu? É de Parintins, é do Maranhão, é do Piauí. E como eu ando muito aí, eu vejo a importância de a gente ter essa noção que cultura não pode ser presa, né, assim, ter um dono, né? Então, sinceramente, eu acho lindo o boi no Maranhão, né? E a gente vai e volta, sabe? Nós temos aqui o exemplo do boi Riso da Mocidade, que nasceu no Piauí, aqui na Zona Norte, né, em Teresina, 1930, e ele está hoje em Timon, com o mestre Maleiro, né? Mas eles são Piauí. Então, assim, essa geografia ela é muito tênue, é muito pouca para se falar de cultura. Então, não vejo isso aí. Quando eu estou no Maranhão, continuo sendo Piauí, mas eu vou brincar o boi do Maranhão, sim. Eu prefiro juntar tudo, né? Como o Gilvan diz, né? O boi é de todos. O Paulinho Pedra Azul, que é maranhense, e, digamos assim, entre muitas outras coisas belas que ele criou, mas ele se notabilizou muito por ter criado bois. Até o Zé Gabalito andou tentando fazer, mas ele não. Ele dava muita ênfase ao boi. Ele colocava esse boi, ele tirava o boi da roda festiva temporária e trazia esse boi para o rádio, para a sala. E isso, digamos assim, ele exalava que não era só uma questão meramente de uma data festiva pontual do ano, mas era uma antiga que caracterizava o Maranhão. Você acha que nós estamos longe disso? Pois é, o Aurélio Melo, que é o grande músico nosso aqui, né, o maestro da orquestra e do ensaio vocal e do Grupo Candeia, o Aurélio Melo ele tem uma teoria interessante sobre essa questão da cultura popular no Piauí, que os nossos músicos, eles pouco conviveram com os mestres da cultura, né? Então, assim, para dançar o boi e para cantar esse boi que nem Papete fez, né? Que nem o próprio Zé Cabaleiro faz, né? Ou sei lá, que nem o Maranhão faz melhor, né? Essa busca da cultura popular na música popular, né? Eu acho que, por isso que eu insisto com os mestres, porque se a gente conviver mais com as comunidades, né? As comunidades quilombolas, por exemplo, as comunidades indígenas que a gente tem aí, grupos, a gente vai ter, enfim, uma força maior para poder cantar aquilo que é nosso. Eu não vejo assim que só porque é Piauí deva ser interessante, não. Tem que ser bom, né?
É igual um cordel, né? O cara diz, eu faço um cordel, aí rima lá, dor com flor, com, sabe, com dolor, e aí pode não ser interessante, né? Cultura, ela é popular, mas ela tem que ser boa, entendeu? Então, assim, não é porque a música está trazendo temáticas populares que vai ser interessante. É um negócio complicado. A gente teria que viver mais para poder não precisar de tantas explicações. Diz uma coisa, Wagner, a linguagem popular, a fala pela via da oralidade, é um registro cultural ou é um atestado do caos da nossa educação das classes populares, principalmente do Nordeste? Bom, eu acho que vem das duas coisas, né? Por exemplo, a nossa deficiência no processo educacional, né? A nossa tardia educação, ou a nossa educação exclusiva, sei lá, que não realmente não foi suficiente para trazer, né, a dignidade maior econômica até para o povo, é um problema. Agora, para a gente não ficar chorando as pitangas, a gente vai para a África, né? E aí, nesse tempo, a gente tem maravilhosos pensadores, sobretudo mulheres, filósofas africanas, que trabalham em cima da oralidade, que trabalham em cima dessa tradição de contar a história, né? Então, eu lembro aqui do Rampatebá, né? Amadou Rampatebá escreveu um livro, O Menino Fula, né? Sobre a sua comunidade lá, que é totalmente de tradição oral, e ele tem uma coisa interessante, a gente conta as histórias repetindo para não perdê-las da memória. Assim como a gente conta o gado para não perder de vista, né? Então, essa questão de contar, ela faz parte, ela é uma metodologia até, né? Meu pai, Nilson, quitandeiro lá em Piripiri, ele conta história demais. Meu pai conta muita história, né? Eu tenho muita coisa gravada que no celular eu acabo guardando para aprender. E contar várias vezes parece chato, mas não, é uma metodologia, é uma forma de você ir mantendo na memória, né? Então, assim, eu vejo que se a gente tem ainda muita oralidade na cultura popular, isso pode ser uma coisa interessante, né, se a gente souber usar. Então, hoje a gente tem meios, ferramentas tecnológicas para registrar, não só, né, em letras, né, não só em estudos científicos, enfim, de pesquisa e artigo, mas a gente tem como gravar, a gente tem como fazer documentário, a gente tem como fazer esse registro de uma forma mais simplificada. Então, por aí vai ficar registrado do mesmo jeito, né? Então, eu aposto nessa oralidade como sendo também uma característica interessante da cultura popular. E gostoso, né? Você ouvir uma história contada com detalhes do nosso povo, né? O Guimarães Rosa foi para escrever suas coisas, ele rodou muito, caminhou muito para poder coletar esses causos. O nosso Fonte Biapina também, né, fez um processo parecido. Agora, eu queria que você tocasse alguma coisa que você acha bem representativo da cultura nossa mais piauí. O que você acha pode ser mais forte? Um pedaço de uma cantiga de reisado, né? Pode ser? Eu não sei se o som chega bom aí, porque o Mas está celular dando às para ouvir, vezes legal. distorce aí. Mas assim, pode ser uma cantiga de reis, né? Quando ele diz assim: ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. São os cantadores de reis, são os cantadores de reis, do divino São José, do divino São José. Cantar reis não é pecado, cantar reis não é pecado. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Nesse dia de alegria, mas depois de muito tempo,
São José também chorou, porque viu seu filho moço pregado numa cruz por tanto amor. Ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora, Maria vai ver quem é. As cantigas de reis, Nilson, elas são bem nossa, né? Assim, essa questão do lamento, mas ao mesmo tempo da alegria, né? Que é um enredo de anunciar a boa nova. E na antropologia a gente vê até como um ritual também de renovação, né? Porque a gente precisa, durante o ano, esses ciclos, eles acabam criando expectativas importantes, né? Para continuar vivos, né? A promessa que se paga, né? O Natal que sempre se renova. Então, vem um ano aí com boas novas, né? A gente viu demais esse ano aí de pandemia, que a gente está precisando demais sair dessa, né? Ou seja, cuidar da saúde para poder renovar. Eu acredito que vai, quando a gente voltar a se encontrar na cultura popular, muita coisa boa deve surgir dessa reflexão. Então, isso é um ritual, né? Que nem o carnaval, se tivesse funcionado, né? As pessoas perdem as referências, isso é natural, para depois voltar na quarta-feira contritos e preparados para ir para o outro ano, né? Então, a cultura popular ela é cheia de rituais, né? De ritos. É bem interessante essa parte que faz parte da nossa saúde social, né? Da nossa até saúde emocional, ou seja, a maneira como a gente encara a vida. É bem interessante essa parte na cultura popular. Você colocou algo interessante sobre a questão da geografização dessas, digamos, da posse dessas culturas, né? Piauí, Maranhão, Tocantins, Amazonas. Então, veja só, dentro dessa, você acabou de falar de carnaval também, dentro dessa geografização desse processo, a gente viu falou de carnaval, uma invasão do axé, principalmente aqui pelo Nordeste todo, né? Então, você já não vê isso, por exemplo, em Olinda. Recife em si, Olinda, você não vê. Quer dizer, eles, digamos assim, eles criam uma certa proteção para preservar o frevo e não deixar que o axé invada aquele espaço e, de certa forma, ganhe o fôlego ou descaracterize aquela cultura própria. Você acha que o axé fez isso e estamos vendo agora a música sertaneja fazer coisa parecida, que era uma música sertaneja também popular, de raiz, que foi se transformando no Frankenstein aí, que a gente não entendeu ainda o que é, né? Então, olha só, mais uma vez, é exatamente essa dinâmica da cultura, né? Nós não podemos achar que essas características, né? Por exemplo, da música sertaneja, que, né, virou universitária, que a gente sabe que não é bem isso, o próprio axé. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado para não dizer que o axé tal é uma música. Não. Com o próprio forró. A questão é que é cultura dinâmica. Então, assim, a Bahia, né, que é onde eu também tenho grandes amigos que pesquisam cultura popular, nós temos o Recôncavo Baiano, que é uma região linda de cantigas de trabalho, de música com essas tradições todas. Então, assim, dizer que a Bahia, né, tem que ter muito cuidado, dizer que a Bahia está só com o axé, não. O axé é uma venda, né? É uma parte que ganhou notoriedade econômica. E a gente tem que respeitar isso também. Então, assim, eu creio que é importante frisar nessa cultura o que é popular, porque acaba, quando ela exclui, eu não vejo muita popularidade nisso, sabe? Por exemplo, a história dos abadás, né? A história dos carnavais fora de época que você tinha que pagar.
e quem não tinha dinheiro ia para a pipoca, ou seja, essas coisas que acabam criando elites são danadas para ser burra, ou seja, falsas elites, né? Porque se a gente fosse falar de elite na cultura popular, era o mestre que deveria estar no pedestal mais alto, não é? Então, assim, e cultura eu acho fantástico porque, por essa dinâmica que ela tem, acaba às vezes saindo pelo o inverso, né? É igual aquela história do Raul Seixas, que foi participar de um concurso de Raul e quase e queriam era dar nele, porque ele não era Raul Seixas coisa nenhuma, porque tinha Raul Seixas melhor do que o próprio Raul Seixas. Aconteceu com o Charlie Chaplin também, né? No concurso de Carlitos, ele perdeu. Então, assim, o Francisco, né? O Francisco não, São Francisco de Assis, né? Vou me corrigir aqui, porque a gente fala às vezes com intimidade com os santos, mas São Francisco criou a comunidade franciscana de simplicidade, de alegria, e chegou um momento em que ele foi praticamente expulso da comunidade que criou, porque já cresceu, entendeu? Então, já tinha outros regulamentos, mas a essência fica. É isso que eu quero chegar. Na cultura, a gente sabe o que é excesso. A gente sabe o que está tomando um rumo não muito interessante. E isso é efêmero. Isso não vai ficar. Entendeu? É por isso que, às vezes, a música que eu faço e a música que eu incentivo com os mestres é uma música que ela não tem um prazo de validade. Ela, daqui a 100 anos, se encontrarem, ela vai continuar valendo, entendeu? Então, para a cultura, eu acho que é mais interessante aquilo que fica, né? Que não é modismo, entendeu? Que pode contar com mais de uma geração. Agora me diz uma coisa: rezado, as ladainhas, né? Existem muito, é muito forte a presença da religião católica, digamos assim, misturada com essas lendas, essa mitologia, com essas cantigas, com essas passagens populares. Não há aí também digamos assim, um sufoco, um esquecimento de uma outra cultura pré-existente, que era do índio, por exemplo? Pois é, você tem razão, né? Que é mais popular A nossa... do que o catolicismo europeu. A nossa luta é essa, né? É que a gente, por isso que eu gosto da palavra inclusão, ou então ecumenismo, né? Uma palavra que eu acho interessante, porque tudo que respeita as diferenças, eu acho que tem mais sentido para se falar de cultura, né? Então, assim, catolicismo popular, que é onde a gente traz várias manifestações culturais, né? Digamos assim, o catolicismo rural, né? Europeu, medieval até, ele tem muito disso, né? Só que, como, novamente falando da criatividade do povo, isso vai se transformando demais, né? Porque antigamente o reisado, ele era apresentado nas igrejas, né? Eu imagino que o reisado, ele era uma dramatização do presépio, né? O presépio, aquela cena dos reis visitando o menino que nasceu, que, diga-se de passagem, o presépio foi uma invenção do Francisco de Assis, né? Do São Francisco. Ele que criou, idealizou esse cenário, né? Que até então era só imaginado. Então, assim, o reisado, ele vem dessa onda do catolicismo rural, popular, mas ele se reinventa, né? Então, eu acho que o Brasil, ele precisaria tirar mais proveito dessa união, né? Por exemplo, a nossa tradição da matriz africana, né? É uma coisa muito bela, é uma coisa muito forte. Então, a gente perde muito tempo em não dar as mãos e fazer essa grande ciranda, né? Desse sincretismo religioso. Não é dizer a duras que... penas, né? Como é? Que resiste a duras penas. Exatamente, que resiste. Por isso que tem validade, né? Porque, na verdade, é luta, né? Assim, Nilson, eu acho que a nossa cultura, ela tem que fugir dessa coisa hierarquizada ou até mesmo preconceituosa, entendeu? De achar que é isso e acabou. Não.
cultura se reinventa, né? Então, assim, não, é muito perigoso falar do que realmente é piauiense, né? Porque o Piauí, o próprio Piauí, tem uma história bem maluca, isso é fantástico, né? A gente tem muito do Pernambuco, né? Se a gente olhar para o mapa do Pernambuco, aquela tira de terra assim, meio que quadrangular, né? Isso é apenas uma formalidade geográfica para estudo, mas cultura, ela não tem essa coisa quadrada. Então, gente cresce, sabe, que nem machixe, vai saindo um aqui, outra acolá. Então, pensar cultura como sendo determinada pela geografia ou pela crença, ou, sabe, isso não rola, entendeu? Então, assim, o que eu mais gosto é quando eu encontro coisas medievais aqui no Nordeste, né? Por exemplo, os poemas medievais que nos foram herdados pela oralidade, né? O romance da donzela Teodora, o romance da donzela que foi à guerra, o romance da bela infanta, que são coisas que os nossos antepassados contavam essas histórias. O pavão misterioso, né? Então, Você, assim, tudo isso você vem de um universo europeu, mas que é transformado no nosso imaginário aqui do Nordeste. o anedotário com Camões. Que O isso, anedotário, o anedotário aqui com meu amigo Camões. rapaz, é fantástico. Me diga uma coisa, você ouviu falar, porque assim, eu tenho sempre essa dúvida. Eu ouvi muito de Camões, né? Logicamente, nós estamos aí com os Lusíadas, que é o marco, assim, né? De boa poesia. Mas, assim, no Nordeste, esse Camões foi revirado, que eu acho interessante. Então, durante muito tempo, meu pai contava a história de Camões, que, na verdade, alguns me diziam, rapaz, isso aí deve ser Bocage, que era mais brincalhão. Aí eu fui andando nas pesquisas e aí já chamavam de Camonge, né? E eu fiquei pensando, esse Camonge é uma criação nossa. Mas assim, não me preocupo, porque eu acho que É o a poder da própria invenção oralidade. faz parte da cultura. É o poder da oralidade. Essa É, transformação da oralidade. Né? é. E me diz uma coisa, vamos agora uma pergunta mais densa. A lenda do cabeça de cuia não é muito cruel para ser cultura? Eu acho muito cruel e. Opa, deixa eu ver aqui. Olha só, eu acho que é muito cruel, sim. Eu até propus, quando eu pude, né, a gente não puxar muito brasa para sardinha do cabeça de cuia, mas eu fiz uma espécie de encontro das lendas, né, para a gente trazer a Não Se Pode, trazer a velha da cacimba velha, trazer sabe, o curupira, trazer o pinto pelado, trazer essas outras figuras que não só o cabeça de cuia, porque o cabeça de cuia é uma história muito violenta. A gente não vai acabar com ela. E o Brasil tem vários. Tem o Figo, tem outro, tem várias lendas que são terroristas, assim, digamos, no Brasil, né? A gente não está dizendo que isso não deva ser lembrado. Vai sim ser lembrado. Mas, como a gente vive um mundo que necessita bastante de paz, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar mais do que nunca a conciliação, né? A capacidade de diálogo, né? E não tanta. Então, eu acho que o que tiver de menos violento vai valer mais para a cultura, né? Porque e cabeça de cuia aí também já traz outras questões que com o tempo a gente precisa pensar, né, na nossa criação popular, a questão do feminicídio, a questão da violência contra a mulher, a questão do machismo, esses estereótipos não tem como a gente fechar os olhos, né? Ou seja, a gente precisa ler as coisas com o tempo em que elas foram feitas, mas também meio que analisando se vale a pena, por exemplo, eu fazer uma música hoje que vai falar, né, sei lá, da mulher negra. Então não teria nenhum sentido, porque a não ser que a gente estivesse numa sociedade mais evoluída, entre aspas, assim, de respeito, onde isso não valesse mais, né? Mas ainda está valendo muito o racismo no Brasil, ainda é uma luta que não está ganha. Então, eu acho que a gente tem que primar por essa parte
educativa também, né? Então, assim, ter consciência do que a gente está incentivando. E é igual o professor, né? A gente sabe, o professor, ele não vai, né? É melhor que ele, sei lá, rume para coisas que sejam construtivas, né? Porque senão a coisa desanda. E você, Wagner, é compositor. Você, Pois além de é. pesquisador, de apaixonado, de um entusiasta, você compõe. Sim. E aí, na composição, eu sempre trago também essa questão que eu falei, que é tentar. Tem uma coisa que eu já percebi, eu não consigo falar de nada que seja assim muito localizado, sabe? Porque pensando nessa minha vivência cultural, que já rodou Europa, ainda muito novo, e na verdade lá na Europa a minha vivência foi com africanos, né? E com asiáticos. Eu morava numa república que tinha gente de todo lugar do mundo, literalmente. Eu morava com alguém de Bangladesh, outro das Filipinas, tinha amigos do Zaire, do Congo, da Tanzânia, enfim. Isso me trouxe assim uma noção muito humana da coisa, sabe? Ou seja, as dores elas estão em todos os lugares. Então, cultura, eu acho que a gente tem que pensar nessa coisa ampla. Quando eu falo de boi, eu sempre falo de todos os bois. Tem uma cantiga que eu fiz recentemente chamada, como é que é o nome da música, rapaz? Fala sobre o BR Obró, né? Ele diz, só um pouquinho. Ele diz: quando o tempo esquenta e o sol vem pra matar, quando a alma ressecada escurecer, use pesca, bota flores pelo mundo, vão lembrando que é preciso renascer, imperador. Todos os bois, em cada dor eu quero um riso pra cantar. Bumba, boi, berrou, e por aí vai. Ou seja, sempre buscando esses bois, porque na cultura popular também, Nilson, há uma rivalidade natural que eles chamam de contrários, né? Por exemplo, o boi da Zona Norte, em Teresina, lá do Potivelho, ele, quando se encontrava com o boi do Cabral, né, havia um certo conflito, que nem essas torcidas de futebol, que nem essa coisa que às vezes a gente acaba entrando que eles chamam de contrários. Então, eu realmente, como eu aprecio a todas essas manifestações, eu não quero defender só um nome, eu quero juntá-los, porque o meu boi, ele é móvel, né? Ele vai daqui para o Maranhão, como a gente já conversou, esse boi vai para Parintins, ele volta de novo, né? E eu acho que a minha nossa herança tropicalista, ela me traz isso, sabe? Nada de ficar segmentando as coisas para dizer isso é do sul. Não, ele vai para o sul, se for bom, a gente traz também. O rock and roll, ele pode sim brincar com o nosso reizado, se respeitando, sabe? É como uma brincante não, uma historiadora da Boa Hora, lá onde tem muitos reisados, ela escreveu assim: se Mário de Andrade tivesse sabido do reisado da Boa Hora, ele não tinha escrito isso aqui, porque Mário de Andrade escreveu na década de 30 que o reisado tinha acabado ali, né, na região do Nordeste, só tinha nas Alagoas, que nada, aqui na Boa Hora, no Piauí, estava truando. Então ela disse isso. Eu não diria, mas ela tem direito de dizer. Então, para não ocorrer isso, eu faço que nem meu pai. Meu pai, como quitandeiro, ele nunca disse um não para o freguês. O freguês pergunta: seu Arias, tem agulha para máquina? Meu pai sabe que não tem naquela hora, mas ele diz: meu amigo, desça aí. Ô, rapaz, tem, mas está faltando. Ou seja, cara, isso é uma estratégia muito interessante. O freguês pensa assim, o freguês, né, o cliente, pensa assim: cara, é tão bom que eu cheguei atrasado, ou seja, o produto continua valendo. Ele vai voltar. Se meu pai dissesse tem não, esse não é muito forte. As pessoas já esquecem, não, lá não tem não. Até outra coisa que ele quisesse, não, lá não tem não. Então, cultura é muito isso. Aqui no Piauí, muita gente vai dizer,
Ah, não tem tambor de crioula no Piauí. Epa, tem e teve. Inclusive, tem uma dissertação de mestrado defendida pelo o meu amigo Augusto, Ricardo Augusto, sobre o tambor de crioula no Piauí, né? E eu pesquiso também sobre o tambor de crioula que acontecia em Teresina, sobretudo. Então, assim, cara, não é que não tem, tem, mas está faltando a gente conhecer, a gente pesquisar, a gente criar políticas digamos, fomento, né? Que a gente possa realmente dar dignidade a essa cultura. Ela não precisa de tanta coisa, não, sabe? Ela vai, como você colocou, na resistência, né? Gente não morre, gente se muda de lugar quando está muito ruim. Então, assim, os nossos índios cariris provavelmente são os craôs que estão no Tocantins. E essa leitura, ela deve ser feita, sabe? Gente não morre, gente não morre, gente se muda de lugar. Inclusive, transcendentalmente, né? Pode até se mudar para outras dimensões, mas, É, mas culturalmente eu continua. escutei de uma senhora do interior e nós estávamos na casa dela e alguns parentes foram embora mais cedo. E o carro foi indo e ela ficou acompanhando até onde a vista alcançou. Aí ela virou com um olhar distante e disse: gente, é engraçado. Gente não vai embora, gente se encanta. Que Essa massa, ideia do encantar-se, quer dizer, não morre, ele que se encanta. Como no lindo. Maranhão tem muito essa coisa ligada à espiritualidade, que quando você não morre, você simplesmente transcende, você se encanta. Que lindo, lindo, lindo. Você vai com o corpo e tudo, né? Então, É bem. ir de um lugar É, para outro é se encantar, né? Se os encantar. indígenas nossos, eles usam esse termo para falar dos espíritos, né? Do bem, né? Os encantados são as pessoas boas que ficam nos ajudando. Não é que nem os nossos entes, enfim, né? Essa energia que existe, sim, né? Eu não tenho nem dúvida que a gente não está só, né? A gente está. E se não tiver, muito é bom, só pela história, né? O cabo diz, rapaz, não deve ser verdade. Rapaz, se não for verdade, é bom só pela invenção, né? Porque ninguém vive só de A verdade, não. criatividade já paga, né? Deixa de ser besta. Olha, a nossa história tem muita coisa que eu nem queria fazer uma pesquisa científica demais para saber se é verdade ou não, porque já é bonita por natureza. Por exemplo, aqui no Piauí, na fazenda Ininga, ali perto de José de Freitas, né, onde antigamente era Vila Livramento, lá nasceu o Padre Sampaio e o engenheiro Sampaio, famoso, que fez aquela casa de laticínios lá no sul, lá em Campinas do Piauí. Então, o Padre Sampaio era um cara pequenininho, né, não era muito provido de beleza e tal, mas aí ele era muito inteligente. E ele, uma negra cuidou dele quando criança, e quando ele voltou da Europa, que se ordenou, Nilson, a mãe dele perguntou o que ele queria de presente, e ele quis carta de alforria para a negra que cuidara dele, né? Ainda era no período da escravidão, enfim, isso surpreendeu a todos, né? Essa coisa dele de querer uma carta de alforria. Depois ele vai ser, lá em São Sebastião, o imperador Dom Pedro II, se encanta com a oratória dele e o convida para ser preceptor de uma menina que ele tinha chamada Isabel. Não sei se você sabe quem é, né? Que aí ele passa vários anos sendo preceptor. Então, a ideia abolicionista desse cidadão, padre, acabou influenciando, né, Princesa Isabel, que muita gente acha que aquilo dali foi só uma coisa que tinha que ser mesmo, mas não é bem assim, não. Se você perguntar para os negros de antigamente, eles tinham grande apreço pelo ato dela, né? Então, assim, aí você vai ver, meu Deus, que Piauí é esse, que vira e mexe, ele vai para a história dita geral do Brasil e mexe lá no meio. Então, assim, são histórias encantadoras que a gente vai descobrindo na oralidade e eu não sei se vale a pena a gente ir atrás dos documentos demais, não. Deixa o povo participar também nessa contação de história, né? Deixa criar, né? Deixa criar. Escuta, nessas tuas andanças por esses sertões de dentro, eu te pergunto, ainda se bebe defunto por aí? Com certeza, né? Eu vou falar, meu pai, quando chegou do Ceará aqui no Piauí, um dos grandes prazeres dele era ir para velório, né? Para escutar a história, contar. E então essa cultura ela ainda existe, né?
Eu acho, na verdade, isso é um ritual muito interessante, né? Que os nossos indígenas, eles fazem dessa ação uma cerimônia, né, de respeito, né? Eu fiquei me perguntando, Nilson, como é que a gente encontra na arqueologia aí aquele povo que era enterrado nas urnas, né, funerárias de argila. Eu disse, poxa, como é que essa pessoa dentro da argila? Eu não entendia. Depois eu vi que, na verdade, aquilo é um segundo enterro, né? Quando eles já tinham, digamos assim, curtido aquele defunto, lavado todos os ossos, feito várias cerimônias. Aí é que eles depositavam os ossos, né, na urna. Ou seja, a gente é muito assim com, com a morte, né? A gente não quer mais nem saber do esquife, né? Mas assim, então, beber esse defunto é uma prática muito interessante, né? Eu lembro demais, nas noites de Piripiri, que meu pai às vezes ia para um velório na madrugada, só tinha o defunto e umas 3 pessoas, né? E eu, menino, ficava com medo, mas ainda assim escutava as histórias, e ali rola de tudo, né? A pessoa vai ensinar como é que tira azeite de coco, como é que faz o bolo de manzap, e aí, ou seja, a contação de história talvez seja a coisa mais interessante desses bebês defuntos, né? Não é nem tanto a comilança ou a bebelança. E as mulheres que são contratadas para cantar, para ficar rezando, para ficar chorando. Isso, as carpideiras, né? Das excelências. Ainda tem, viu? Ainda tem. Inclusive, para quem se interessar, aqui no Piauí, nós temos uma pesquisa de uma historiadora, a Marluce, né? Que ela está lá em Oeiras, né? E ela pesquisou no mestrado dela sobre as excelências, né? Então, assim, os benditos, tem muita coisa coletada do que ainda existe, né? Sobretudo na zona rural do Piauí, né? De várias cidades do interior, sobre essas carpideiras, né? Ou então essas excelências, né? Que é exatamente o ritual de entrega do morto, né, para São Miguel, que é quem vai fazer a medição lá dos pecados, e entrega a alma, né? Cara, isso é demais, né? A história está cheia disso, né? A nau catarineta, que é uma tradição nossa. Aqui no Piauí nós não chamamos nau catarineta, mas é a marujada, né? Lá em Campo Maior, nós tivemos a marujada do mestre Citonho. Ele ainda é vivo e eu tenho fé que a gente vai restaurar essa marujada. A marujada tem um diálogo medieval, né, que envolve São Sebastião não, Dom Sebastião, né, que se perde no mar. Então lá eles contam também sobre essa questão do cara que quer tomar a alma do cidadão e ele, não, minha alma eu dou a Deus e meu corpo eu dou ao mar, né? Então, assim, essas histórias, novamente, se encantam nesse além-mar, né, que vai para a Europa, mas que na travessia desse mar tem mais do que tormentas, né? Tem aí muitas coisas boas que a gente foi criando. Aqui no Maranhão, eu não sei tanto aqui no interior nosso do Piauí, mas no interior mesmo do Maranhão, ainda há muitas pessoas que acreditam que Dom Sebastião não morreu, que ainda aguardam o retorno de Dom Sebastião, como se fosse quase o retorno de Jesus Cristo. Eu não sei, cara. É forte. Eles acreditam que ele não morreu. Na minha visão é comer. Ele sumiu, ele se encantou, né? E aí a lenda fica muito mais forte. Mas olha, meu irmão, se a gente for pro rock and roll, Elvis não morreu também, né? Não é Ulisses Guimarães, mas bom. Ulisses Guimarães e o Juscelino Kubitschek, esse aí parece que foram empurrados, né? Não foi bem encantamento, não. Mas assim, se a gente for para essa galera do rock, né? A questão do Elvis, o próprio Michael Jackson também, há sempre uma criação de meio lendária, né? Nessas ondas. Isso faz parte da cultura, né? Eu até acho, Nilson, que é muito pouco a gente querer que as pessoas resolvam sozinhas numa questão no tempo, né? Por exemplo, Antônio Conselheiro, né? Que fez Canudos, né? E que influenciou muita gente a lutar pela comunidade e foi bombardeado, né? Pelo Brasil oficial, né? Antônio Conselheiro foi
coroinha de um cara que trabalhou no Piauí, e que é o Padre Mestre Biapina, né? Que é uma figura que eu pesquiso, e foi um grande jurista, um homem intelectual que, aos 47 anos, ficou cheio de tanta sacanagem. Naquela época existia muita corrupção na política brasileira, né? Final do século XIX, e ele quis se eremitar no meio do sertão. Não foi 2019, não? Não, pois é, então, eu brinco assim. Mas o mestre Biapina... Continua, né? O mestre Biapina, ele veio para o sertão e fez a maior missão no Nordeste brasileiro, que envolve ação social, construiu 22 casas de caridade em 5 estados do Brasil. Ele fez mais do que o Denox, né, nas secas, e tudo em sistema de mutirão, e tudo em sistema de comunidade. Antes da história da igreja pensar em comunidades eclesiais de base, o Ibiapina já fazia isso, entendeu? E o Antônio Conselheiro foi coroinha dele numa dessas, se encantou vivo, né, pela história de Ibiapina, e daí vai fazer Canudos. Eu estou dizendo isso para dizer que Ibiapina foi considerado um messiânico, né, porque multidões o seguiam naquela época de grandes males no Nordeste, da seca de 1877, né, talvez a maior seca que a gente teve, a seca dos 38 também, 1888, enfim. E o Ibiapina estava nessa lida aí com muita gente sofrendo, e já existia o coronelismo e essa política de massacrar o povo, entendeu? Então ele ficou puto com tudo isso e foi fazer ação social, abandonou a política e o direito e foi ser missionário. Bom, Ibiapina deixou Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro foi bombardeado lá em Canudos, mas depois veio Caldeirão Grande, que também foi bombardeado. Depois de Caldeirão Grande, o que sobrou foi pau de colher aqui no Piauí com a Bahia, e por aí vai. Então, assim, essas lutas, esses encantamentos, eles não se encerram com uma pessoa. É igual a história do cristianismo, né? Quanto mais matava cristão, mais surgia. Então, assim, eu não sei, eu leio a história com essa continuidade de alguma coisa boa. O que é ruim não vale a pena, mas o que é bom, vale a pena a gente ler, né, e aprender com ela. Então, eu acho que essa questão messiânica, a gente perdeu muito em achar que tudo é superstição. Não, cara, teve muita coisa boa, sabe? O Ibiapina deu dignidade para as mulheres que na época não tinham direito a nada, nem a voto, nem a trabalho, e ele acolhia mulheres e levava para a educação, ou levava para o artesanato, ou levava para a própria igreja, né? Então, esses trabalhos comunitários é tudo que a gente precisa hoje, que as comunidades tenham sua própria horta, desenvolvam seus saberes, né, e fazeres dentro de colaboratividade, né? Então, essa história vai longe. Me diz uma coisa, para a gente cair para o lado da música propriamente dita, qual a importância que você vê em Luiz Gonzaga na difusão dessa cultura nordestina? Por ele usar propositalmente o vocabulário do homem do Nordeste, as expressões, os falares nordestinos, aquela criação, eu não conheço ninguém que tenha feito antes. Não estou dizendo que não exista, eu não conheço ninguém que tenha feito antes. De ele interromper o meio de uma música e começar a conversar, a falar aquela coisa típica das narrativas, a oralidade do homem simples, do homem do Nordeste. Como é que fantástico. Você encaixa como você vê essa importância do Luiz Gonzaga nesse processo? Luiz Gonzaga fez uma coisa interessante. Ele encontrou uma metodologia que foi suficiente, foi capaz de mostrar aquilo que muita gente tentava, né? Que é belezas nesse Nordeste, que não, na verdade, o Nordeste, até chegar a ele, não existia, né? Entre aspas. O Nordeste é uma invenção, né? Como já foi dito pelo Durval Muniz, nesse sentido, dessas características todas que nos compõem. Isso é até meio perigoso, porque as pessoas falam assim, hoje chove em Belo Horizonte, hoje faz frio em Curitiba, e no Nordeste, vá para lá, senhora. Nordeste não é um estado, Nordeste, entendeu?
Ou seja, Nordeste são vários estados, 9 diferentes, e com muita coisa interessante, muita coisa ruim também, que a gente deve combater, mas muita coisa interessante. Luiz Gonzaga foi capaz de vender esse Nordeste que vale a pena, das belezas naturais, da honestidade, da sensibilidade poética, da fauna interessante, da flora, de toda essa riqueza natural e cultural. Claro, Luiz Gonzaga, nem tudo que ele fez foi interessante, ele acabou, por ser um homem muito acessível, ele estava com os coronéis também, né? A gente não vai ser bobo de achar que Luiz Gonzaga, ele estava nesse meio, mas ele defendia a cultura do povo. E tem mais, musicalmente, que eu acho que me cabe tecnicamente falar mais assim, Luiz Gonzaga deu acesso a uma tonalidade possível de ser cantada. Eu explico. Às vezes, a música, ela era cantada para alguém com ares muito, digamos assim, eruditos, o que valia era aquele vozeirão da tradição europeia, lírica. Luiz Gonzaga chega com a voz de taboca rachada e consegue encantar mesmo assim. Quantas pessoas não se viram na possibilidade de cantar depois disso? É que nem João Gilberto lá na Bossa Nova. Quando João Gilberto canta com aquela voz pequena, porém afinada, porém com sentimento musical, ele abre as portas, porque até então o que se tinha por cantor era o cara que tinha uma voz de Carlos Galhardo, né, do Orlando Silva, né, enfim, entendeu? Eu estou falando que o Luiz Gonzaga ele deu acesso nesse sentido. E tem mais, a história dele, por exemplo, de doar sanfonas, ela é simbólica. Ele doou muitas sanfonas quando podia, mas era sempre pensando, rapaz, esse menino toca bem, mas o instrumento não ajuda. Deixa eu dar um empurrão. Ou seja, Luiz Gonzaga cantou em cima de caminhão aqui no Piauí, lá em Campo Maior, lá em Pedro II, aqui em Teresina, enfim. Essa acessibilidade dele, eu acho que ela é mais importante. Coisas do nosso folclore, coisas da nossa oralidade que eram cantadas ou até poderiam estar esquecidas antes de Luiz Gonzaga, ele cantou, não para dizer que era dele. O Peneiro Xerém, por exemplo. Oi, pisam-me, Peneiro Xerém, oi, pisam-me, Peneiro Xerém, eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém. Isso era cantado antes do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga grava e acaba popularizando uma coisa que já era de propriedade do povo, mas poderia não estar mais, né? Com muita coisa a gente pode ter perdido por falta de Luiz Gonzaga aí nesse universo. Então, eu avalio como sendo um divulgador interessante e eu acho que merece todo o nosso apoio. Esse chapéu que eu estou usando, ele diz um pouco desse carinho e respeito à história de Luiz Gonzaga, que não é só ele, né? Aí vem Januário, aí vem depois dele os Milagres, chamado Milagres de Santa Luzia, né? Porque ele nasceu no dia de Santa Luzia. Então, Dominguinhos é um dos maiores milagres de Luiz Gonzaga, né? O saudoso Dominguinhos, e tantas outras figuras. Então, assim, Luiz Gonzaga, o João Cláudio uma vez falou, é uma religião, no bom sentido, porque ele tem muita coisa que vale a pena a gente dar uma seguidinha, né? Para poder ligar, né? Nesse sentido de religar, né? Para nos ligar a esse universo cultural que ele representa. Mais uma vez, tem um monte de coisa que a gente não deve, assim, levar ao pé da letra, né? Um certo machismo nas músicas, uma certa brincadeira que hoje não seriam boas orientações. Mas paciência, né? Nós estamos aí com um homem que tem muita coisa boa. Muitos conceitos foram também modificados, valores foram alterados, incorporados. Isso é natural. Agora, me diz uma coisa. Eu tenho observado, promovido, inclusive, pelas escolas, principalmente pelas escolas particulares, claro. Uhum. A institucionalização da festa do Halloween. Em detrimento das nossas lendas. Pois é, meu irmão, novamente, né?
De novo, meu irmão. De Pois novo, é, de novo, é de novo. aquela coisa, né, cara? É igual a história que Mães eu falei do. vestidas de bruxas, chapéus e tal, papai também, a criancinha. Se você perguntar para uma criança dessa, uma das nossas lendas, eles não têm noção nem do que é. E Cadê o Saci, né? vão achar que é coisa de pobre, coisa de gente que não tem cultura. Não Pois é é, nós. um retrocesso, não, porque eles nunca avançaram. Não é a perpetuação dessa leitura e concepção de colônia que nós temos. Pois é, novamente, assim, eu gosto muito de inglês. Eu vou falar uma coisa, eu gostei muito de estudar inglês. Mas, assim, quando eu estudei inglês, pela facilidade que ela me abriu outras portas, eu entendo que a gente não deve, assim, de repente, se o menino gosta desse Halloween, a gente tem explicação por que ele gosta, né? Porque é o que ele vê nas aulas de inglês, na escola, essa necessidade de vender a coisa americana. Mas eu não condeno, não. Eu acho que a gente tem que vender o nosso peixe também. Por exemplo, aqui no Piauí, nós temos a lei do dia 31 de outubro, que é o dia do Halloween, né? E também no Brasil é o dia do Saci Pererê, né? Ou seja, são leis de incentivo à cultura. E aqui no Piauí nós temos uma lei, cara, aprovada, eu creio que de 2003, que é o Dia das Lendas Piauienses. E lá diz que a Secretaria de Educação e Cultura tal tem que fomentar conteúdos de lendas. Então, assim, vou trazer para nós a culpa, ou né, parte dela, da gente cobrar das nossas instituições o cumprimento da lei, entendeu? Então, vamos trabalhar cultura piauiense nas escolas, que não é nenhum peso, né? Na verdade, a cultura e a educação, elas só funcionam juntas. E eu tinha um professor, Nilson, que disse uma vez uma coisa interessante. A gente estudava música na universidade, né? Só que na universidade a gente aprende música pela partitura e toda a história e a importância desse processo todo. Enquanto isso, os caras estavam ganhando uma grana doida lá com o sertanejo lá. Então, um aluno disse, professor, esses caras não estudam nada aí e fica ganhando milhões e a gente aqui tal. Aí o professor diz, rapaz, deixa a música dos caras de mão, vamos fazer nossa música. Ou seja, por um momento, eu não queria falar dessa colonização. Eu quero ter consciência que há uma desproporção, não é? Ou seja, parece que a gente importa mais do que exporta. Então, o problema pode estar bem aí, numa relação comercial. Então, vamos nós fomentar nossa cultura para essa exportação, né? E vamos lá. Mas, assim, eu acho que eles têm que vender o Halloween mesmo, sabe? É muito bonito, aquele negócio meio preto, assim, não sei. Eu acho massa. Só que eu quero que o meu boi esteja lá também. Eu quero que o meu jaraguá do reisado esteja lá assustando, que nem aquelas abóboras do Halloween nos assustam, né? Mas a gente está devendo investimento naquilo que nós podemos fazer melhor aqui. E, novamente, eu vou comparar com o boi. Eu não quero que o boi do Maranhão seja menor, não. Eu quero que ele cresça. Eu quero que o Piauí encontre o seu boi também na história e vá para frente. Porque tem vaga para todo mundo na cultura. Entendeu? Existe mercado para todos. Sobretudo nessa economia da cultura, economia criativa, a gente tem aí uma grande porta, né? O que nos falta realmente é estudar, criar meios de desenvolver isso aqui. Veja só, você criou e hoje você está tocando, é o capitão de um grupo, de uma banda, não sei como é que você prefere que seja chamada, Valor de Pi. Primeiro, me diz por que desse nome. Segundo, qual foi teu propósito ao criar este grupo? Este grupo foi criado, valor de pi, vem do pi da matemática, é a 13ª ou é 17ª letra do alfabeto grego, né? Que 3,14. E o pi, ele é uma brincadeira de Piauí, com seus valores, e o valor do pi. Porque o pi,
eu descobri que ele é, matematicamente, Wilson, ele é irracional transcendente. Cara, um bicho que é irracional transcendente tem muito a nos dizer, né? E eu vi uma vez uma pesquisa minuciosa do nosso saudoso padre Florencio Leck, né? O grande cientista nosso da química, e ele escreveu sobre o pi fantásticas coisas que eu fiquei encantado. Eu disse, cara, é isso mesmo. Porque o pi, ele tem um mistério, né? O mistério, assim, eu vou falar de uma forma mais popular, ele é desconhecido matematicamente, mas ele é exato fisicamente. Ele está em todos os círculos, ele está na roda. Ele é exatamente aquela proporção do perímetro pelo o diâmetro, né? Ou seja, o π, no popular, eu digo que ele é a roda do mundo dividida pela légua tirada de uma ponta a outra, passando pelo meio do povo, entendeu? Não sei se me faço entender, mas assim, o π, ele é exatamente a roda do mundo, né? Essa coisa, e dividido pela légua tirada de uma ponta a outra, esse travessão, esse nosso caminhar. E essa equação é o que vai dar 3,14 na matemática, e é o que vai dar toda essa nossa invenção da alegria, né? Que o Torquato falou, que o Oswald de Andrade colocou lá, né? Que é a prova dos 9, né? A prova da alegria, né? Então, por aí vai. A brincadeira é boa. É a gente trazer a matemática para o universo filosófico e cultural. É quase o novo infinito do Guimarães. Mas nós temos duas pessoas que querem fazer uma pergunta para você. André, por gentileza, solta a primeira pergunta, por favor. Antes de mais nada, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu sou um fã ardoroso do Wagner Ribeiro, do artista, do educador e do ser humano. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer duas perguntas numa só. Se ele lembra o dia em que nós juntos invadimos Piripiri, em 1988, se ele lembra os detalhes, e depois, se é muito doloroso resistir atualmente no mundo onde a nossa cultura popular sempre foi massacrada, mas agora quase não consegue espaço para a sobrevivência. Como é que ele faz? Qual é a receita? O que ele nos indica? Fantástica, fantástica. Bom, eu lembro sim, João Cláudio Moreno, eu já comentei nele, inclusive aqui falando com você, né, da minha admiração, do pensamento de João. João, para mim, não é um humorista, né, simplesmente. João é um cara que tem uma inteligência muito grande, espiritual, e me encanta por isso. Eu lembro, sim, da invasão de Lampião com o João Cláudio Moreno em Piripiri, lá no final da década de 80, né? Eu era menino, e eu lembro até que eu fui o cangaceiro bem-te-vi, né? E tem fotos sobre isso. Depois, sobre a cultura popular que o João pergunta, realmente nós vivemos momentos muito difíceis. E para responder na vibe João Claudiana, né, que é muito espiritualista, eu vou lembrar que eu já falei aqui também da indicação de São Paulo aos romanos, né? Quando ele coloca assim que a gente tem que ter esperança, alegria na esperança, né? Tem que ter persistência na oração, né? E tem que ter paciência na tribulação. Então, assim, estamos vivendo um momento de muita tribulação, né? Várias pestes que a gente nunca imaginou que iria viver, pestes aí do universo natural e do universo político também. Então, assim, paciência nessa tribulação, persistência nessa oração, não uma oração só religiosa, mas uma oração de pensar, de criar, de conjecturar coisas boas, né? Eu gosto muito da palavra imaginação no sentido de criar imagens, né? Então, assim, quando eu me vejo falando sozinho, eu gosto muito porque eu estou elaborando alguma coisa de boa para quando precisar. E depois, spe gaudentes, né? Ou seja, alegres na esperança. Nós não vamos desistir. Beleza. O João, quando eu falei que você seria o entrevistado de hoje, ele disse que queria fazer uma pergunta para você, afinal de contas é seu conterrâneo, né? E você quer tocar alguma coisa para ele aí?
Rapaz, eu poderia tocar, enfim, deixa eu ver o quê. Vou tocar só um refrãozinho que eu fiz agora pro dia de São Sebastião, que até é um pedido também de que a gente se cuide aí dessas pestes. Soldado valente, guerreiro varão, livrai-nos da peste, São Sebastião. Marte de Cristo, meu santo varão, livrai-nos da seca, São Sebastião. Aqui As mulheres cantadeiras, foguete, vela e pé no chão, operário, poeta do povo, cantigas do povo de coração. Uns rezavam Ave Maria, outros quebravam o jejum. Café com bolo, chocolate, milagre, partilha, tem. Lembrou essa batida do teu violão, lembrou tanto Elomar, Xangai. Isso! É uma coisa assim, bem nossa, bem Nordeste. Bem camoniana também. Lembrou também um cara do qual eu tinha um carinho. Tenho, porque eu não deixei de ter, porque ele partiu fisicamente. Netinho da Flauta. Isso, Netinho da Flauta. Com aquela... A Carminha, ele encantava, né? Era uma viagem. Mas tem um outro colega que, amigão seu, e mandou uma pergunta para você. Meu querido amigo Wagner Ribeiro, antes de mais nada, eu quero dizer que sou seu fã, admiro demais a tua luta, o teu trabalho em prol da nossa cultura, da nossa música. E a pergunta é bem isso, né? Eu queria te perguntar o que nós, artistas, poderíamos fazer em conjunto para que nós pudéssemos resgatar as nossas manifestações artísticas, culturais e musicais aqui do Piauí. A gente sabe que a gente tem uma riqueza enorme em cada região do nosso estado e nós mal as conhecemos, né? Então eu queria que você dissesse aí como nós, artistas, em conjunto poderíamos resgatar tudo isso, né? De uma forma que nós nos comprometêssemos para que a gente pudesse cultuar a nossa própria música e fazê-la mais popular em nosso estado. Muito bom. Vavá Ribeiro, né? Ribeiro. Outro disse, olha, vou entrevistar, vou bater um papo, não gosto do nome entrevistar, vou bater um papo com o Wagner. Eu disse, pois eu vou preparar aqui uma colocação para o meu amigo. Muita gente, como eu falei de você, meu amigo, é gostoso você falar de alguém e o outro, você encontrar ressonância no outro. Meu amigo, admiro demais. Então, isso é bom demais, isso passa uma mãozinha no ego, né? Pois é, mas assim, respondendo o Vavá, ele perguntou já respondendo, né? Porque assim, eu não gosto do nome resgate da cultura, né? A gente resgata, o bombeiro resgata o cara que está lá no incêndio e tal. Mas, assim, para a gente reencontrar esse sentido de convivência cultural, né? E trazer para a nossa música, trazer para o nosso contemporâneo, assim, eu acho que precisa a gente incluir, sabe? Eu penso assim, Nilson e Vavá, é possível a gente fazer projetos que incluam outros artistas nas suas vibes, né? Eu não preciso, por exemplo, sei lá, forçar a barra para fazer um show com o outro, se a gente trabalha com uma linguagem diferente. Mas, assim, é possível eu contemplar também essa participação dele em algum momento. Eu acho que está faltando essa nossa capacidade política. Eu acho que é um nome bom, política, no sentido de organização, né? Quando eu falo política, eu estou falando de organização, claro. De capacidade de trabalhar. Então, assim, quando eu falo dos mestres, eu fico pensando, há vários editais de cultura que acontecem no Brasil, né? E não dá para a gente esperar que um mestre vá lá fazer sua inscrição, seja contemplado e vá desenvolver seu trabalho. É muita cara de pau achar que vai ser assim. Então, eu posso, por exemplo,
ter um projeto, fazer um edital que contemple esses mestres. E aí eu chamo esses mestres, eles são pagos para aquilo. Ou então eu promovo oficinas, ou então eu promovo um festival, ou promovo, sei lá, algum tipo de movimentação organizada que vá fazendo essa roda girar, entendeu? O que não pode é a gente ficar se batendo aí, reclamando sozinhos. Se for para reclamar, tem que ser todo mundo junto, porque eu acho que a solução ela sai dessa colaboração. Quem quer ganhar demais com cultura vai encontrar muitos problemas. A gente não precisa de tanto, mas a gente precisa, sim, dessa colaboração, né? A gente está, por exemplo, agora com essa emergência da Lei Aldir Blanc, que, diga-se de passagem, foi uma grande luta nossa, né, de todos os brasileiros que trabalham com cultura e arte. Foi aprovada a duras penas, porque a gente sabe que o país nesse momento não tá olhando para a cultura, e pelo contrário, né, está maltratando mesmo. Então, a Lei Aldir Blanc foi montada para dar certo como ajuda, mas mesmo assim muita gente fica de fora, porque é preciso que a gente inclua, sabe? É preciso ter mais humanidade. Quando alguém diz, eu gosto do trabalho do Wagner... coletividade, meu irmão. Porque tem coletividade, então é isso. Coletividade. Pronto, você falou o que é para ser. As pessoas querem ganhar sozinhas, as pessoas querem... Ninguém faz nada só, ninguém constrói nada só, você não toca só. Valor de Exatamente. pi, você sozinho não é valor de pi, é Exatamente. de ti. Para ser de pi, tem que ter outras pessoas. O FI é 1,68, viu? Eu agora estou estudando o Φ, né, que é exatamente o número áureo, né, a proporção, né, que está aí na natureza. Muito bom lembrado. Eu tenho mais 3 perguntas, mas está dentro do epílogo. Vamos lá, André? Rapaz, e é porque faltou energia. Se não tivesse faltado energia, a gente já amanheceu o dia. Deu olha até aqui, poesia, né? Olha aqui, ó. Rapaz, meu tá bom demais. Povo não vacila. Meu irmão, qual livro você está lendo? Eu estou lendo, eu leio vários livros assim, né? Como eu sou bandido na leitura, por incrível que pareça, eu estou lendo a Divina Comédia, né? Eu estou lendo, né? Sim, porque eu vou lendo devagarinho. Inclusive, é um livro que eu sempre, quando eu estou com sono, quando eu vou dormir, eu começo a ler aquele que me adormece. E estou lendo também muita coisa de reisado, porque eu estou concluindo uma especialização em ruralidades da Universidade Federal do Piauí, e o meu trabalho fala sobre esse universo da festa do reisado também. Então, estou lendo alguns livros de reisado, estou lendo a Divina Comédia, como eu falei, né, Dante, e o que mais? Eu estava lendo um também, Zelota, né, que é um livro sobre a história de Cristo, lá, o Cristo mais histórico, assim, que foi, na verdade, um agitador, né, e muito interessante esse livro. Por enquanto é isso. Qual disco seu você indica para que o nosso público procure e por quê? Olha, o disco autoral mesmo meu é o Piauí Contando História. Apesar do nome O Piauí Contando História, não é de contos, assim, é de música, né? Então, esse disco, ele é um apanhado dessas minhas pesquisas e ele está disponível totalmente aí pelas redes sociais, viu? Pelo YouTube, pela Spotify, enfim, todas as nossas plataformas tem esse disco disponível, o Piauí Contando História. Então lá tem boi, lá tem ciranda, lá tem um pouco dessa nossa cultura, quando alguém pergunta o que é piauiense, vai por aí. E eu estou concluindo um trabalho chamado Roda do Mundo também, né? Que vem outras músicas aí desse universo, eu diria até rural do Piauí, né? Como Roda de São Gonçalo, como a própria o chachado, né? Essas festas do interior, né? Que eu acho que vale a pena a gente trazer também para a cepa. Mas o Piauí Contando História é o disco que eu disponibilizo para que as pessoas ouçam. Eu vou aqui lançar a mão aqui de uma frase do Guimarães Rosa e vou te fazer a última pergunta, infelizmente a última pergunta, porque ainda teria aqui o resto da noite para a gente prosear.
faltaram tantos causos, né? Vou pegar uma frasezinha do Guimarães e vou jogar no teu colo. O espírito do Wagner é cavalo que escolheu estrada? O meu espírito é um espírito que acompanha o burro. Você sabe que o burro, ele é mais resistente do que o cavalo, né? Eu já fiz grandes viagens de burro, né? Daqui para o sertão dos Inhamuns, 500 quilômetros. De cavalo ele cansaria, mas o burro ele tem mais resistência. Então, a palavra é resistência e andar, o estradar, né? O burro, ele não amansa, o burro se acostuma com o dono, entendeu? Então, assim, a gente nunca vai estar totalmente repousado, a gente vai estar sempre nessa busca, né? Então, amarre o rabo do burro no dono, né? Então, eu estou usando a imagem do burro para falar de estrada e para falar da necessidade que a gente tem de andar. Assim como no Além-Mar dizia-se que viver não é tão preciso, né? O que é preciso é navegar. Eu vou trazer para o sertão essa coisa estradeira, né? E pegar o nosso burro como sendo esse resistente, né? O burro não tem nada de falta de inteligência, não, viu? Na verdade, ele é um grande contribuinte para o nosso caminhar. Meu irmão, nós temos aqui uma campanha de arrecadação de livros. E eu quero mostrar este livro, que é Em Busca de Nós Mesmos, do professor e filósofo Clóvis de Barros, que foi um presente que o amigo Fabrício, lá de Picos, um amigo, irmão, mandou para mim, foi um presente. Vou ler, que não deu ainda para chegar até aqui, e depois ele vai para uma cesta de doação para uma biblioteca comunitária. Ótimo. Se você tiver algum livro que possa trazer para juntar esse acervo, nós estamos recebendo aqui na Casa Camões. Beleza? Eu tenho, viu? Eu tenho alguns livros que está duplicado o exemplar, então será um prazer poder passar. Livros bons, inclusive, né? Isto. Eu tenho aí. Eu quero aqui agradecer aos nossos amigos que nos acompanham, a Concita Cordeiro, do Rio de Janeiro, professor Francisco Tavares, da Federal, né? Cristiane Pacheco, aqui de Teresina, Luísa Irene, a Zuza Tiradentes, de Maringá, né? A Ana Cleide, né? O poeta Pedro Sampaio, Érico Gomes, o João Cláudio, que passou por aqui, deixou um abraço para você, né? A Leidiane Bastos, professora Teolino Marques, e agradecer ao João Cláudio por mandar a pergunta para você, o Vavá Ribeiro também por mandar a pergunta para você, e agradecemos a você, meu irmão, pelo compartilhar conosco essa sua belíssima bagagem. Você se despede cantando aí uma cantiga e para a honra e glória de nossos ancestrais. Muito obrigado. Tudo bem, muito obrigado. Eu só queria deixar o meu carinho, agradecimento, né? Muita gratidão às suas palavras, o convite, e com certeza quem vê a nossa conversa aqui vai estar dentro dela, porque o objetivo é esse, né? Eu acredito que ninguém está ensinando nada assim para ninguém, a gente está aprendendo juntos, e quero me colocar à disposição também, né? O meu contato aí você tem, sou também já um parceiro da TV Nestante, né? Agradeço o convite, acho muito legal esse trabalho com a cultura, sabe, com a educação que a TV Nestante tem, e então é isso. Quem precisar sabe onde me encontrar. Eu sou do IFPI de Campo Maior, mas eu sou muito extensionista, então eu posso ir em qualquer lugar do Piauí levando aí a nossa contribuição, tá bom? Eu vou cantar um trechinho para encerrar de uma música do Jatobá, que se chama Matança, ela é um protesto, e é só a partezinha final, porque a gente só tem 1 minuto, eu acho, sei lá. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra e o ar, que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar
que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cabina, Cerejeira, Paraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Sova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louipé, Paracauba, Teroba, Massaranduba, Carvalho, Mole, Canela e Buzeiro, Catuaba, Janauíba, Aroeira, Araribá, Pau Ferrugem, Amargoso, Candeleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasília, Quiba, hoje é vivo, corre perigo. Vamos cuidar do povo. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom.